Professora, e o que é agente da passiva? Me explique aí. Então vamos lá. Agente, grafado tudo junto, equivale a aquele que age. Então, agente vem de agir. Agente da passiva, aquele que age quando o verbo está na voz passiva. Agora, se você não estudou vozes verbais, você vai parar essa aula agora mesmo e vai voltar lá no vídeo Vozes Verbais. Estude com muita calma, faça todas as anotações e só então dê o play neste vídeo. Ok, gente? Então, aquele que age com o verbo na voz passiva. Só para a gente resumir, voz passiva é quando o sujeito sofre a ação verbal. Ativa, o sujeito está agindo. Então, eu vou dizer, o corretor vendeu a casa. Quem é que vendeu a casa? O corretor. Então, observem que nós temos aí o sujeito corretor. E quando eu digo que o corretor vendeu, o sujeito está praticando a ação verbal. Se ele está agindo, se ele está praticando a ação, então aí nós temos um verbo na voz ativa. Mas não é isso aí que nos interessa agora. Por quê? Agente da passiva. Então, o verbo está na voz passiva. Para isso, o sujeito vai sofrer a ação. Então, aí nós teremos a casa foi vendida pelo corretor. Observem, o que é que foi vendida? A minha resposta é a casa. Então, a casa é o sujeito. Então, quando eu digo assim, a casa foi vendida, esse sujeito está agindo ou sofrendo a ação do verbo? Está sofrendo, não é isso? Exatamente. Se o sujeito sofre a ação do verbo, esse verbo está na voz passiva. E se o sujeito aí está sofrendo, tem algo ou alguém que está agindo? Tem sim. É isso mesmo, gente. O corretor, que nesse caso aí vem acompanhado da preposição por, tá? Então, por mais o, pelo. Então, a casa foi vendida pelo corretor. Então, pelo corretor é o agente da passiva. Ou seja, é quem age, né, quando o verbo está na voz passiva. Muito simples, muito tranquilo. E como eu acabei de falar, o agente da passiva sempre vem acompanhado de uma preposição. Normalmente é a preposição por. E podem aparecer também as suas contrações. Por mais o, pelo, por mais a, pela, por mais os, pelos, por mais as, pelas, tá? Mas não quer dizer que não possa aparecer outra preposição, como é o caso aí da preposição de. Por exemplo, o palco foi cercado de fãs. O que é que foi cercado? O palco. O palco é o sujeito. Quando eu digo que o palco foi cercado, observem aí que o sujeito está sofrendo a ação do verbo. Se o sujeito está sofrendo a ação, então nós temos um verbo aí na voz passiva, certo? Se o sujeito está sofrendo, tem algo, alguém que está agindo? Tem, exatamente. Os fãs, né? Então, o palco foi cercado de fãs. Entenderam aí? Então, fãs, que está aí aparecendo acompanhado da preposição de, é o nosso agente da passiva. É muito fácil. Vamos analisar outro exemplo. O rei era aclamado pela multidão. Quem é que era aclamado? O rei. E se temos aí o rei era aclamado, esse sujeito, o rei, está agindo ou está sofrendo a ação? Exatamente, está sofrendo a ação. Portanto, o verbo está na voz passiva, certo? Então, quando eu digo que o rei era aclamado, tinha algo ou alguém que estava agindo enquanto esse verbo está na voz passiva? Exatamente. Portanto, pela multidão, agente da passiva. Muito tranquilo. Depois dessa simplicidade de explicação, você vai clicar no joinha, compartilhar esse vídeo aí para seus amigos e não deixe de se inscrever no canal. Até nossa próxima aula. Beijinho!